Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar parte 1. Eu identifico bastante quadros de compulsão por parte dos meus pacientes, principalmente mulheres em períodos de TPM, que elas relatam ter muita vontade de consumir muitos doces, principalmente os carboidratos, né? Isso se deve a um hormônio liberado pelo pâncreas chamado insulina. A gente acha que quando a gente está estressado, a gente libera só o cortisol, né? Mas não, a insulina também é liberada em picos de estresse, de ansiedade. E o que a insulina faz? Ela coloca a glicose para dentro da célula, né? Então, nessa tentativa de equilibrar os níveis de glicose no nosso organismo, a gente acaba tendo o corpo acaba sinalizando para que a gente consuma uma quantidade maior de carboidratos. E muitas vezes a compulsão alimentar ela é causada por excessos de nutrientes ou pela escassez desses nutrientes, tá? Mas nada como uma anamnese nutricional bem detalhada, feita pelo seu Nutri, para poder identificar esses excessos e essas carências, tá? Alguns nutrientes também são bem importantes nesse processo. Muitas vezes, como a gente já falou que pode ter deficiências ou excessos, a gente tem que fazer às vezes uma suplementação com algum mineral específico, alguma vitamina específica para estar auxiliando nesse processo. E alguns suplementos também são bem legais, né? Como o ômega 3, que já foi provado cientificamente que tem resultados bem positivos nesses quadros de compulsão, até mesmo o GABA pode estar auxiliando, ou o triptofano, aquele aminoácido precursor da serotonina, também auxilia bastante, que dá aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, pode estar acalmando o compulsivo, tá? Nós temos que ter algumas estratégias nutricionais para poder vencer esses quadros de compulsão. Por exemplo, a gente não pode ficar muito tempo sem comer. A cada 3 horas é o ideal que a gente consuma algum alimento, porque senão, se a gente ficar muito tempo sem comer, na primeira oportunidade a gente vai consumir uma quantidade muito grande de alimentos, tá? Então a gente tem que evitar esses períodos muito longos sem se alimentar. A prática da atividade física também ela é bem recomendada, porque a gente sabe que a gente libera muitos hormônios e neurotransmissores bem importantes para essa questão do bem-estar, do prazer. Alimentos ricos em fibras que dão bastante saciedade, cereais integrais, frutas e vegetais também são ótimos para estar combatendo essa fome. Alimentos proteicos e gordurosos, mas de gorduras boas, também eles aumentam essa saciedade. Então existem essas estratégias que são bem interessantes que a gente pode estar aplicando. Outra coisa bem legal também, a gente tem que evitar ter o acesso a esses alimentos, né? Então muitas vezes a gente tem lá no nosso estoque, nos nossos mantimentos, uma quantidade de alimentos que nos deixam assim com muita vontade de consumi-los, não é uma coisa legal. Então evite ter em casa esses alimentos muito tentadores, né? Eu não estou dizendo para você não consumi-los, né? Até porque eu não sou uma terrorista nutricional, mas a gente precisa sim consumi-los com moderação, deixe para momentos bem especiais ou quando você realmente estiver com muita vontade, tá? Outra questão super importante, gente, as dietas muito restritivas, tanto em valores calóricos quanto em grupos alimentares, quando a gente restringe muito, por exemplo, carboidratos ou lipídios, não são uma coisa legal também. Porque a gente vai estar fazendo o quê? Essas dietas com grandes restrições, elas são bem prejudiciais porque elas são difíceis de serem mantidas por um longo período de tempo. Então elas não vão ser bem-sucedidas e vão favorecer muitas vezes sim um quadro compulsivo, porque a primeira oportunidade que você tiver, você vai consumir uma grande quantidade daquele alimento que você foi privado, tá? Então outra coisa, a gente não precisa excluir alimentos que a gente gosta do nosso cardápio. Então a gente pode sim estar incluindo esses alimentos, claro, com moderação, com bastante equilíbrio, fazendo pequenas substituições na medida do possível, mas nada de coisas muito drásticas, né? Essas coisas muito drásticas, com muito terrorismo, gente, elas não funcionam a longo prazo. E o que a gente busca? A gente busca um equilíbrio. Então, pequenas modificações alimentares que você vai estar fazendo, graduais, vão fazer grande diferença. E essas sim, modificações dos seus hábitos é que vão ser eficazes no controle da perda de peso e principalmente para combater esses quadros de compulsão, certo? Não deixe de inscrever-se no nosso canal, curta, comente, interaja. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo, Compulsão Alimentar Parte 2. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa!